Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, um programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon Temporada 2025, onde nós celebramos os 25 anos do EDD e também os 90 anos do sindicato. Então, sejam muito bem-vindos a essa temporada 2025 especial. Hoje, o meu papo é com a professora Marilane Oliveira Teixeira, que vai conversar conosco sobre algo que provavelmente você já ouviu falar e que com certeza você está interessado, que é a jornada 6x1, a redução da escala de trabalho que vem gerando aí tantos debates e tantas polêmicas. Professora, obrigado por ter aceitado conversar conosco, participar dessa temporada especial aqui do EDD. Ok, obrigada. Você escolheu um tema que, mesmo quem não é ligado em economia, está interessado, de alguma forma quer saber se isso vai impactar, se isso não vai impactar e principalmente em que pé anda isso. A gente teve agora, depois carnaval, quando foi apresentado oficialmente o projeto, um barulho muito grande, depois deu uma esfriada e agora você vai contar para a gente como é que está. Primeiro, explica para as pessoas o que é esse projeto e o porquê que a escala 6x1 entrou em debate agora. Bom, então tá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui no programa organizado pelo Sindecom em parceria, né, com o Corecon. O tema da jornada de trabalho, ele sempre esteve no radar, né? Há mais de 40 anos, desde a Constituição de 88, se discute a redução da jornada para 40 horas semanais. Na verdade, na época mesmo, já tinha uma certa pressão por uma redução mais substantiva. Ela passou de 48 para 44, mas já estava no horizonte retomar a luta pela redução da jornada de 40 horas semanais, até porque, bom, já tinha um balanço de que em várias economias, né, em vários países, a jornada já era uma jornada inferior a 40 horas semanais. Em vários setores econômicos, inclusive no Brasil, também já se tinham jornadas menores. Bom, o tema, então, teve no radar durante todos esses praticamente 40 anos, mas ele ganha uma dimensão diferente, né, um impacto a partir dessa mobilização organizada, né, pelo Vida Além do Trabalho, a partir do final do ano passado, em torno do fim da escala 6x1. Então é importante, primeiro, eu acho que identificar que tem diferença. Uma coisa é a redução da jornada de trabalho, outra coisa são as escalas de trabalho. Tá? A jornada de trabalho ela é regulada pela Constituição. Ela, para ser alterada, ela precisa, inclusive, de quórum qualificado, né? E as escalas, elas são organizadas por meio de leis, né, ordinárias ou por instrumento coletivo, norma coletiva, né, acordo convenção, exatamente. Acordos e convenções coletivas que são realizados por meio das entidades de representação, sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores. E nós temos, então tem essas duas dimensões, então por isso que a luta é redução da jornada e fim da escala 6x1, significa 6 dias de trabalho com um dia de folga. Só que o 6x1, ele não é de segunda a sábado, folga no domingo, não. A escala 6x1 implica que a folga pode ocorrer em qualquer dia da semana. Né? Essa é a realidade do comércio e serviços, basicamente. E só por meio de norma coletiva que pode se garantir que pelo menos uma folga ocorra aos domingos. Então, tem uma pressão no Brasil. Eu acho que é importante situar por que esse tema ele ganha tanta relevância justamente no final do ano passado, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento diferente esses últimos anos. Primeiro porque, de fato, tem um certo exaustão, né, em relação a ritmo e condições de trabalho. As pessoas
principalmente as faixas etárias mais jovens, tão desconfortáveis com as condições de trabalho que estão sendo oferecidas, né? Elas não veem perspectiva, elas não veem possibilidade de progressão na carreira e elas se sentem consumidas pelo trabalho. Um trabalho que muitas vezes não as realiza, um trabalho com o qual elas não se identificam e um trabalho precário de baixos salários. Por outro lado, há uma pressão também do ponto de vista da sociedade para que as pessoas tenham mais tempo livre para se dedicar a outras dimensões da vida, né? Não que isso nunca estivesse no horizonte. O problema é que a forma como o trabalho foi constituído historicamente, né, principalmente com base na indústria, mesmo com jornadas de 44 horas semanais, que é a jornada regular hoje, você tinha o que a gente chama de compensação, que é o que tem hoje, compensação de horas. Então, as pessoas trabalham 5 dias da semana e compensam, né, as 44 horas dentro dos 5 dias. Só que você tem vamos dizer, setores econômicos em que isso não é possível. Uma sociedade que cada vez mais cresce o peso do setor de comércio e de serviços, né, em detrimento, inclusive, de setores tradicionais da indústria, e que é de uma heterogeneidade tremenda. Você tem Deus o telemarketing, que tem uma jornada de 36 horas, só que tem uma escala de 6 por 1. Tá? Até o trabalho de comércio e de serviços que ocupam as pessoas praticamente. Tem pessoas que às vezes ficam 15 dias sem ter um dia de folga. Então, não é só a 6 por 1, mas se proliferou outros tipos de jornada, 12 por 36, 12 por 48, trabalha, por exemplo, 21 dias direto e folga mais 15 dias. Então, mas no comércio e no serviço, onde está concentrado o trabalho mais precário, prevalece a escala 6 por 1. Então, eu diria que esse movimento, ele combina uma frustração com o trabalho, com esse trabalho, da forma como ele está sendo realizado, um trabalho precário, de baixos salários e com uma carga horária muito grande. Por isso que o movimento nasce justamente de trabalhadores do setor de comércio, de um trabalhador de uma drogaria, né, de uma farmácia, e se expande, né, com uma rapidez enorme em âmbito nacional, porque revela de fato um problema que hoje a gente precisa enfrentar. As pessoas estão trabalhando muitas horas e as pessoas querem ter mais tempo para se organizar, para fazer outras coisas, voltar a estudar, ter tempo para lazer, ter tempo para família, ter cultura. E aí a proposta é que esse 6 por 1 mudaria para 4 por 3. Isso. E aí, como você explicou que não necessariamente no 6 por 1 a folga cai aos domingos, como que funcionaria essa escala de 3 dias? Você folgaria 3 dias de forma consecutiva? Seria dias intercalados? Como que claro. Já tem isso na proposta? Tem. Bom, a proposta... Primeiro que tem vários projetos no Congresso já há muitas décadas propondo a redução da jornada de trabalho, mas nunca foram para votação nem nas comissões, né? Esse é o primeiro projeto que ganha impulso. Ele está na comissão, está na CCJ, né? Ele já foi apresentado porque ele precisa passar pelos trâmites legais, né? Então ele precisa primeiro ser aprovado nas comissões para depois ir a plenário. Sim. E como ele implica em mudança constitucional, né? Então, o projeto trata de reduzir a jornada para 30, porque ele não é 36 horas por... Não, ele é... Agora me deu... Desculpe, depois vocês contam, né? Não se preocupe. Ele é 4 por 3, mas a jornada ela vai para 36 horas por semana, porque para poder
fechar os 4 dias que não podem ser superiores a 8 horas. Só 4 dias a 8 horas dá 32 horas, né? Uhum. Mas como você tem os horários de almoço, então, na verdade, você acaba fechando em 36 horas, porque você tem 1 hora a mais por dia de horário de almoço. Aí, a forma como você organiza os 4 dias da semana com 3 dias de folga, ele vai depender de uma regulamentação que provavelmente não vai ser estabelecida no processo de votação de votação, de no Congresso. aprovação. Exatamente, porque ele pode ser determinado a partir de negociação coletiva. Uhum. Então, ele pode dizer assim, é de segunda a quinta e folga sexta, sábado e domingo. Mas aí pode ser que na semana seguinte, você, ao invés de começar na segunda, começa na terça, quarta, quinta e sexta e folga domingo, sábado, domingo, segunda. Vai depender muito do setor, né? Entendi. Vai depender muito do segmento. Então, porque tem setores que são estratégicos ou setores essenciais. Então, por exemplo, toda a área de saúde, segurança, tu não pode paralisar o serviço sexta, sábado e domingo, né? Uhum. Ele tem que continuar. Então, o que pode, na negociação, na regulamentação, você definir que pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, os 3 dias, eles têm que necessariamente corresponder a sexta, sábado e domingo, né? Mas isso vamos dizer, tema da negociação. Quais setores seriam mais afetados? Você falou aí comércio e serviços. Comércio, serviços, segurança, saúde, né? Que hoje, pelos nossos cálculos, é onde você concentra as jornadas maiores. Nós temos hoje no Brasil 20 milhões de pessoas que trabalham 45 horas ou mais, ou seja, acima da jornada legal. Elas estão basicamente concentradas na área de comércio e uma parte de serviços. Então, são esses que seriam objetivamente mais afetados e é onde reside a maior resistência do ponto de vista dos setores econômicos em relação à redução da jornada, com a alegação de que isso tem implicações nos ganhos de produtividade, né? Você acredita que o projeto ele vai passar por modificações se ele ao passar pelas comissões e até chegar no plenário? Com certeza. Ou o texto vai chegar como foi apresentado? Não, muito difícil. Primeiro, para começar, nós temos um Congresso absolutamente desfavorável do ponto de vista da pauta do trabalho. Uhum. Tá? Tem sido nos últimos anos e, digamos que piorou na última legislatura. É importante você falar isso porque assim, teve um número de assinaturas de adesão ao projeto surpreendente. Isso. Se a gente levar em consideração a configuração que a gente tem no Congresso hoje, claro, mas muito pela pressão popular. O projeto chegou lá com 3 milhões de assinaturas, de abaixo. Sim. Então e depois foram feitas pesquisas e 70% das pessoas são a favor dessa redução. Então eu entendo que o projeto será tramitado e será aprovado. Eu acho que nenhum parlamentar vai querer comprar a briga de ser contrário ao projeto. Mais ou menos, né? Porque assim, uma coisa é você assinar, né? Uhum. O parlamentar concorda que o projeto tramita. Então, necessariamente ele pode concordar com o conteúdo, mas ele pode concordar com o princípio, né? Não, temos que discutir jornada de trabalho. Tem uma pressão social concreta, isso é real, mas os trâmites de dentro do Congresso sempre são muito mais complexos, né? E provavelmente tem vamos dizer, um campo de discussão que é feito com os líderes de bancadas parlamentares, que muitas vezes ele não é feito de forma transparente. Né? Então,
a sociedade não participa. Eu tenho a sensação de que que para nós vai ser muito bom, porque nós temos uma discussão de redução para a jornada de 40 horas semanais que está há décadas no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, não andou nada. Tenho a sensação de que a gente vai ter progresso, sim, em relação a esse tema, mas ele pode ser, por exemplo, para 40 horas, e aí você regulamenta depois como vai se dar a questão das escalas, né? Para poder garantir que componha ou 4x3 ou 5x2. Pode ser uma proposta de redução gradativa ao longo, por exemplo, de 4, 5 anos, reduz 1 hora por ano, porque a gente não pode subestimar de maneira alguma a força dos setores econômicos, né? Sim. Em torno desse tema. Não é pouca coisa. Vai ter pressão, principalmente nos setores que consideram que a redução da jornada de trabalho vai comprometer a sua produtividade, porque ela vai ter que ampliar o quadro de pessoal decorrente da mudança na jornada, ela vai ter que contratar mais pessoas, isso vai elevar seus custos, o que é, obviamente, assim, do ponto de vista do que é melhor para o país, do que é melhor para a economia, um absurdo, porque os setores mais afetados são justamente os setores que não têm pressão de importados. Então, por exemplo, o mercado internacional. Então, é a área de comércio e serviço que não sofre pressão, né, de fora. Então, por exemplo, vou levar os meus custos, eu vou perder competitividade de fora. Não. E do ponto de vista da economia como um todo, se sair do micro e olhar do ponto de vista macroeconômico, todo mundo se beneficia, inclusive ele, porque ele pode ter, inclusive, seus negócios incrementados justamente porque você vai abrir mais tempo livre para as pessoas e isso pode resultar, inclusive, em melhora do seu próprio negócio, né? Tem números, estudos que comprovam que não haverá um aumento de custo significativo? Porque pode ser vantajoso? Não, ainda não, porque isso é, inclusive, uma demanda que nós lá da Unicamp estamos com essa tarefa, né? Porque é uma forma de quebrar esse argumento, né? Claro. Porque esse é o argumento mais forte que é utilizado, né? Exatamente. A gente consegue compor os argumentos, né, a partir do que é uma dedução óbvia, né? De que se você reduz o tempo de trabalho, significa que as pessoas vão se dedicar mais tempo ao lazer, então essa área vai ser incrementada, recreação, turismo, entretenimento, cultura, educação, né? Então você tem todo um setor que vai ser fortemente afetado, né? Gerando emprego, gerando renda e também colocando a renda em circulação na economia, considerando que o Brasil é um país que 70% da renda disponível é consumo interno, né? Então, agora, para poder modelar, né, fazer um modelo macroeconômico, né, com base nessas estimativas, isso é possível, afinal, vou dizer, do ponto de vista macroeconômico, você pode fazer modelos, né, que performance esses desempenhos. Eu acho que isso é uma tarefa que a gente provavelmente vai organizar. Tem já pesquisa, inclusive teses de doutorado, que foram defendidas já há alguns anos atrás, que mostram que a redução da jornada de trabalho teria um impacto de geração de tantos milhões de emprego. O Diese já fez algumas estimativas recentes, quando ele faz um cálculo relativamente simples, né? É um pouco linear demais, talvez, mas eu acho que eles dão uma ideia. Se você reduz a jornada, você tem um número de horas trabalhadas que vão ser reduzidas e que
sobre o total e que vai ser compensada gerando novos empregos. É um dado, uma conta linear, né? Porque às vezes nem é exatamente dessa maneira. Não significa que você vai automaticamente contratar mais uma ou duas pessoas, mas digamos que sim. Então, qual é o impacto disso na geração de emprego? Então, quantos empregos seriam gerados e quanto isso implicaria em termos de incremento, né, no PIB e na renda disponível. Então, mas eu acho que, para além disso, eu acho que tem um outro debate que para nós é mais importante, que é assim, os ganhos de produtividade. Historicamente, né, os ganhos de produtividade, se a gente considerar, vamos dizer, os últimos 50 anos, os ganhos de produtividade dos setores econômicos, eles foram praticamente todos apropriados pelo capital. Você não reduziu uma hora na jornada de trabalho, mas você já introduziu tecnologia suficiente para garantir que esses ganhos de produtividade têm sido basicamente apropriados pelo capital. Eles não têm sido nem repassados para o trabalho e muito menos para o consumidor, né, com menores custos dos produtos e dos serviços que são consumidos. Então, é uma discussão política, né? Sim. Da centralidade da redução da jornada de trabalho no debate sobre a repartição do produto, né, da riqueza gerada, né, no processo de produção capitalista. Eu acho que o ponto que pega também é que a proposta ela prevê a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Isso. Né? Então, quando a gente fala que vai reduzir a jornada de trabalho e vai gerar tantos empregos, eu acho que nem os meios de produção são contrários a isso, desde que eles tenham a possibilidade de reduzir os salários. Sim. Aí é que está a minha questão. Será que nesse meio tempo não pode entrar uma pegadinha para que abra uma brecha, para que haja essa redução salarial? Bom, partindo do princípio que esse projeto eu acho que vai ser aprovado, até pela pressão popular, a gente vai... Desculpa, já vou emendar. Você acha que a gente consegue... Esse projeto consegue ser aprovado esse ano ou o ano que vem? Não, para esse ano eu acho difícil. Inclusive, os cálculos já mostram, inclusive, do ponto de vista de quem está à frente, de que essa vai ser uma pauta para o próximo ano, para o início do próximo ano. No ano eleitoral eles vão pautar esse projeto? No começo do ano. Essa é a perspectiva, até pelo trâmite, né? Pelo processo. Agora, assim... Também, exatamente, você lembrou bem, é ano eleitoral. Então, digamos que os setores empresariais também não vão querer, e os grupos econômicos não vão querer também desgaste com a sociedade. Vai depender muito da evolução política do debate. As centrais sindicais, os movimentos sociais estão iniciando agora um plebiscito, né? No final agora de abril. Inclusive, um dos temas é justamente o plebiscito para consultar a população sobre a redução da jornada e o fim da escala 6x1. Então, se o tema ganha densidade durante o ano, ganha corpo, ele pode pressionar, inclusive, o Congresso para acelerar essa discussão. Bom, tanto no projeto quanto nos projetos anteriores, o tema da redução da jornada sem redução do salário é absolutamente central. Não, é óbvio que pode ter essa pressão, não, então é salário hora. Se é salário hora, então tu ajusta o salário de acordo com o número de horas. Bom, isso descaracteriza completamente o debate que está se fazendo, né? Porque se a gente parte do pressuposto que os setores econômicos têm se apropriado historicamente dos ganhos de produtividade e não têm repartido isso, quer dizer, reduzir jornada com reduzir salário é manter os ganhos de produtividade nas mãos dos setores econômicos. Vai ter pressão? Claro que vai ter, mas é força política, né? Vai depender muito da capacidade dos sujeitos hoje sociais de conseguir mobilizar essa agenda, impor uma perspectiva para esse debate que não seja... Agora, é isso, eu acho que não tem
espaço para redução de jornada, redução de salário, tá? Porque um dos problemas hoje, inclusive, da sobrecarga da jornada, é que você tem muita hora extra. Uhum. As pessoas fazem hora extra para complementar a renda. Nós temos hoje em torno de 80% dos empregos estão sendo gerados entre 1,5 salário mínimo. Nós tivemos 8 milhões de pessoas ano passado em trabalhos formais, né, com carteira de trabalho assinada, medido pelo CAGED, que pediram dispensa, né, dispensa a pedido. 36% das pessoas que foram desligadas. É um nível recorde, a gente nunca chegou a esse patamar. E o Ministério do Trabalho, ano passado, entre dezembro de 2023, novembro e dezembro de 2023 e até abril de 2024, fez uma pesquisa com quem quem pediu dispensa a pedido, né? E são várias coisas, desde tem outra perspectiva de trabalho, até um incômodo com o ambiente de trabalho, desconforto com as condições de trabalho, baixos salários e relação com chefia. Então, você tem um problema real hoje, porque o debate que envolve o MEI, por exemplo, empreendedor. Todo mundo, hoje é um tema muito presente, né? Todo mundo fala, não, todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ter o seu próprio negócio. Será que é exatamente isso? Ou é porque o trabalho assalariado, né, ele hoje não está dando perspectiva para as pessoas e ele está gerando emprego com salários muito baixos, com jornadas muito extensas que obriga as pessoas a buscarem outras formas complementares de renda ou substituir. Então, reduzir jornada, reduzir salário é quase que um tiro no pé, né? Porque você vai seguir com um grau de insatisfação, porque não é só um problema de que as pessoas estão trabalhando demais, as pessoas estão insatisfeitas porque elas estão ganhando muito pouco naquele trabalho que elas estão realizando, né? A gente está aí em meio a debates e conversas sobre reformas. A gente teve o arcabouço fiscal, a reforma tributária, etc. Já que uma redução salarial descaracterizaria o projeto, como você falou, eu acho que nem faria sentido, acho que a pressão popular ia ser 10 vezes mais caso isso, algum político tivesse a coragem de falar sobre isso. Uma compensação tributária tem espaço para isso? Seria uma possibilidade para viabilizar esse projeto, para tentar acalmar aí os setores produtivos para a gente caminhar para essa jornada? Claro. Não, eu acho que se tratando de Congresso, tudo é possível, né? Esse que é o problema. Mas o Brasil já tantas desonerações. Isso. Esse que é o problema. Os setores econômicos, eles se movem por meio das desonerações. Então, tem uma filosofia, né, de que eu só posso investir, o meu negócio só vai dar certo se eu pagar menos impostos, né? É uma pressão sobre o Estado o tempo inteiro. Vale né? lembrar que a gente teve uma discussão sobre desoneração, Exato. o governo propôs agora no começo do ano e foi um pandemônio, né? O Congresso quase para baixo. Exatamente. Então, se a gente lembrar, o governo Dilma, né, lá em 2013, no Plano Brasil Maior, desonerou, era para desonerar 5 setores, desonerou 55. Vamos dizer, o impacto disso nas era por um contas determinado públicas período, né? é mais de 1 trilhão. É mais de 1 trilhão. E quando se propôs a reoneração, os setores entraram em pânico. E sempre com a mesma desculpa, vai gerar desemprego, só que quando eles... O dólar subiu, Bolsa caiu, o Haddad recebeu até do próprio PT, ele foi atacado. Exatamente. E os setores não vai gerar desemprego, só que quando eles foram desonerados, eles não geraram os empregos correspondentes. Que não houve contrapartida. Nunca houve contrapartida. Então, eu acho que colocar mais
essa possibilidade, muito arriscado, porque a carga tributária já está no limite. Não é verdade que o Brasil tem uma carga tributária excessiva sobre as empresas na comparação com outros países. O nosso problema... Claro, nós temos um problema de distorção que, de fato, os impostos indiretos têm um peso muito grande sobre os impostos diretos, né? Nós tínhamos que taxar riqueza e renda alta, né? Que é a proposta que provavelmente vai para o Congresso, porque para você financiar a isenção do imposto de renda para a faixa até R$5.000, você precisa taxar os que recebem mais de 50 mil. E já houve reação de setores empresariais. De novo, ano que vem a gente tem um ano eleitoral e eu não vejo nenhum candidato se colocando de forma enfática favorável a essa isenção. Inclusive, o Tarcísio de Freitas, aqui, governador de São Paulo, falou que era atacar a poupança, né, dos investidores. Ele falou isso lá no exatamente. Então, digamos que o que não falta é os defensores e os representantes no Congresso desses grandes interesses das elites, né? Então, quer dizer, nós já estamos sobre você já tem uma restrição do ponto de vista das políticas públicas, né? Os recursos para a educação, para a saúde, para a assistência, né, estão ali no limite. Uma pressão permanente por precisamos fazer novas reformas da Previdência, porque a reforma que veio em 2019 não foi suficiente. Então, uma pressão sobre o Estado permanente, né? Um processo de mercantilização cada vez maior, que você reduz o peso das políticas públicas essenciais e mercantiliza, né? Privatiza serviço de educação, saúde, até assistência, né? Hoje. Então, se esse tema, e é óbvio que provavelmente vai aparecer, é isso, tipo assim, quem sabe a gente aprova no Congresso uma medida que assegure que as empresas que reduzirem a sua jornada de trabalho vão ter acesso a benefícios fiscais. Quer dizer, novamente é o Estado que está bancando que tem que bancar. Né? E assim, isso vai aparecer em algum momento. Eu puxei essa questão porque eu acho que assim, as pessoas precisam ficar atentas, e aí as entidades, todo mundo que está em volta dessa questão, debatendo e discutindo isso, essa pegadinha vai aparecer em determinado momento, já que a redução salarial não vai existir. Né, que acho que seria o melhor dos mundos para as empresas, pagar por hora, né, o valor da hora e tal. Isso não vai acontecer. Essa pegadinha, esse jabuti, em algum momento vai aparecer. E aí eu acho que quem está debatendo isso precisa ficar atento, né? É exatamente isso. Quem tem que eu acho que a gente vai ter que a verdade, assim, a gente está diante de um quadro muito ruim, de uma forma geral. Nós não temos tido mobilização suficiente para manter uma agenda do trabalho na centralidade da ação. O governo está passando por um momento difícil, né? Então tem todo uma desconfiança em relação a se o país realmente vai melhorar, se vai conseguir superar. Era a minha próxima pergunta. Você acha que o governo ele está olhando essa questão meio de longe, assim? Ele não quis comprar a briga, está vendo para onde os ventos sopram e a partir daí vai acompanhando. Você acha que faz bem nesse momento? De novo, a gente tem que levar em consideração que ano que vem tem uma eleição presidencial, né? Olha, na verdade não foi só o governo, você teve uma parte do movimento sindical organizado que tem muita reticência em assumir não a redução da jornada, porque a redução da jornada sempre teve na agenda, né?
mas o fim da escala 6x1, porque na verdade o que pegou foi o fim da escala, né? Provavelmente se a campanha tivesse em relação à redução da jornada de trabalho, talvez não tivesse tido tanto impacto como o fim da escala, ou seja, essa coisa do tempo livre. Teve resistência, inclusive no começo, ela não, isso é tema da negociação coletiva. O problema é que nós temos metade hoje da população ocupada que está no trabalho, na informal, trabalho por conta própria. E outra metade está no formal, e quem está organizado em setor mais estruturados, organizado, sindicalmente é 1/3 disso, né? Então, não dá para dizer que a negociação coletiva da conta seria suficiente, embora se reconheça que há muitas negociações coletivas envolvendo esse tema de redução de jornada de trabalho para 40 horas, mas são nos setores mais organizados e estruturados, né? Então, a grande maioria, absoluta maioria, está uma jornada de 44 horas e trabalhando nesses diferentes regimes de escala, né? E houve resistência, depois ela foi incorporado, né? Tanto que o plebiscito, organizado pelos movimentos, o movimento sindical, centra na redução da jornada e fim da escala. O governo, no começo, por meio do Ministério do Trabalho, acho que também não conseguiu ser muito enfático, né, nessa defesa, também com o mesmo argumento, não, isso deve ser remetido para a negociação coletiva. Tem um argumento que a Constituição não regula a escala. E está certo, a Constituição estabelece os limites da jornada. A escala ela é feita por uma regulamentação própria, por norma coletiva. Mas a questão não é legal, a questão é do impacto político. Como tu vai realizar? Isso é a etapa seguinte. Bom, e quem vamos dizer, atua político sabe disso, né? Então, tu tem que embarcar naquilo que é o que ganhou visibilidade e tem apelo. Sim. E, de fato, o governo, nas últimas semanas, o Lula declarou apoio à luta importante, que eu acho que estrategicamente é correto ele fazer, porque eu acho que isso dá, inclusive, um mais de otimismo ao governo. Agora, sempre com uma certa preocupação em, vamos dizer, tentar assegurar que os diversos interesses econômicos dos trabalhadores da sociedade sejam preservados ou harmonizados, o que nem sempre é possível, porque nós estamos falando de uma sociedade capitalista, né? Nós estamos falando de uma sociedade que se organiza a partir de classes, né? Com interesses antagônicos. Há permanentemente uma disputa pela repartição desses ganhos, né? Então, em algum momento, o governo vai ter que se colocar de forma mais incisiva sobre isso. E quando digo governo, digo, por exemplo, o Ministério do Trabalho, né? Sim. E a própria articulação dentro do Congresso. Claro, né? Vai ter que liderar esse processo. Sim, porque eu não sei se a deputada Érica, que foi quem apresentou o projeto, se ela tem esse bom trato com todos os outros parlamentares. Essa força política, né? Essa força política. Então, em algum momento, acho que aí a gente tem que falar do PT, que é o partido de centro-esquerda que tem maior força dentro do parlamento, vai ter que tomar para si essa liderança. Claro, exatamente. Essa agenda, ela só caminha dentro do Congresso se você tiver os partidos, né, com força política e com capacidade de negociação. Então, e sem dúvida nenhuma é o partido do governo, né? Sem dúvida nenhuma vai ter que ser o PT.
Eu tenho a impressão, assim, pela adesão dos deputados e dos senadores, né, e deputados, senadoras, enfim, que o tema foi abraçado, né, por esse campo. Agora, o quanto isso se materializa, né, no debate, o tema volta logo para vamos dizer, ele ganha centralidade quando ele começar a andar, né, dentro do Congresso. Você acha que vai ser um tema de campanha? Acho que sim. Vai ser um tema forte de campanha? Acho que sim. Acho que sim, porque é a primeira vez em muito tempo que o tema do trabalho ganha centralidade no debate nacional. Se a gente lembrar, por exemplo, dos últimos anos, qual foi o tema que mobilizou a sociedade? Costumes. Mas aí não é tema do trabalho, não, né? Sim, não, eu tô falando claro. Que é o que mobilizou exatamente. Que mobilizou exatamente. Claro, a questão identitária, mas não, o tema do trabalho está muito tempo fora do foco. É a primeira vez que a gente tem o tema do trabalho com uma centralidade. Para a gente partir para o final, tem outros países que estão tendo esse debate nesse momento e tem países que já passaram por essa etapa, já implementaram e já é possível ver os resultados dessa alteração, dessa redução da jornada e da alteração das escalas? Olha só, que assim, o Brasil é muito particular e não dá para comparar com outros. Principalmente no debate escala, né? É que a gente tem que ter muita... tem as especificidades do país, né? Tem um estágio de... Por exemplo, quando você pega os países desenvolvidos, bom, quase todos eles já têm jornada de trabalho reduzida. A França já discute redução de jornada de trabalho desde o final dos anos 90, né? Naquele momento para quase 34 horas. Então, mas você tem uma certa, vamos dizer, maturidade, né, do ponto de vista dos ganhos de produtividade econômica, do bem-estar social. Até da renda per capita do PIB. Claro, é completamente diferente. Claro, tem que olhar para a América Latina. Em alguns países que estão no mesmo patamar que o nosso. Bom, também na Europa, em vários países, está se discutindo 4x3, muitas vezes iniciativa de setores, dos próprios setores patronais, empresariais, setores econômicos, que obviamente vem a oportunidade inclusive de melhorar seus ganhos de produtividade, mas tu tem que olhar para o setor, né? Basicamente setores de alta tecnologia ou média tecnologia, então são setores informática, telecomunicações, setores que é diferente de você estar no comércio, no serviço, numa indústria, né? Mas já tem historicamente também regulado essa coisa do trabalho nos finais de semana. Vários países europeus não trabalham no final de semana, ou trabalham só no sábado até o meio-dia, né? Isso significa supermercado, significa, enfim, comércio. Por quê? Porque as pessoas têm uma jornada reduzida durante a semana e permite fazer várias coisas que hoje, nós que temos uma jornada de 44 horas e que somos forçados a ter que ir ao supermercado, shopping, fazer uma série de coisas, farmácia só em final de semana, porque não dispõe de tempo livre durante a semana, com a redução da jornada, tu pode fazer essas coisas durante a semana, coincidindo, né, com a tua jornada de trabalho, e, portanto, pode dizer que esses setores podem fechar no final de semana sem prejuízo, né? A experiência mais recente que se teve foi com o Chile, foi em 2022, que propôs a redução da jornada de trabalho, fez um debate muito amplo, e o que foi aprovado? Na verdade, é uma redução progressiva, tá? Que estabelece, por exemplo, de acordo com os níveis de produtividade dos setores econômicos, você reduz quanto por ano, né? Para que as empresas possam se adaptar à nova realidade, que preservar os seus ganhos de produtividade. É uma proposta bem ampla, inclusive ela também prevê essas coisas, tempo de deslocamento, que é uma coisa que a gente
pouco considera, então, que é importante, porque as pessoas, tudo bem, tu reduz a jornada, mas as pessoas continuam gastando de 2 a 3 horas por dia para deslocamento, né? Então, tem uma experiência do Chile, mas é uma experiência ainda que está desenvolvendo, porque ela tem uma progressividade, né? E provavelmente não tenho visto nenhum estudo assim que indique um balanço, né, inicial. Agora, eu pessoalmente não conheço nenhuma experiência de discussão de redução de jornada de trabalho que tenha tido um retrocesso, por exemplo, que se voltou às jornadas mais extensas, né? Sim. As empresas, o que elas vão fazendo? Elas vão fazendo o que elas sempre fizeram no capitalismo. Elas vão se adequando, elas vão investindo em tecnologia, em novas formas de organização do trabalho, que muitas vezes intensifica o trabalho, né, mas que preserva seus ganhos de produtividade. É isso que historicamente tem acontecido, né, e que eu acho que é o que vai acontecer conosco se a jornada de trabalho for efetivamente reduzida. Professora, para a gente encerrar, quem quer se manter informado sobre esse tema, quem quer saber mais, quem quer se inteirar do que está acontecendo do debate, procura onde? Olha, onde? Tem várias fontes, né? Que tem lá no CESIT, a gente tem o nosso site, em que, inclusive, nós estamos organizando um dossiê sobre a redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1. A gente recebeu centenas de propostas de artigos para ser publicada. Nós vamos publicar no final de maio até o início de junho, tá? Esse dossiê. Nós já temos na página do CESIT dezenas de artigos tratando do tema da redução da jornada, fim da escala 6x1. Na semana retrasada mesmo, né, a gente publicou um sobre o tema para dar mais, vamos dizer, para fortalecer os argumentos em relação ao tema da jornada de trabalho. A gente trabalha basicamente com a questão de... pegou o número de pessoas ocupadas e distribuiu por gênero, por raça, como é que está distribuída a jornada de trabalho, né? Hoje, no Brasil, para os 103 milhões de pessoas ocupadas. A gente incluiu formal e informal. Lá já tem vários, tem textos que a gente fez no final do ano passado. Eu acho que pela Câmara tem que acompanhar, né? Tem saído notícias permanentemente. Nós temos uma rede que chama Remir, só que ela não está com... O site está meio desatualizado, que é uma rede de monitoramento sobre as mudanças no mundo do trabalho, que lá circula bastante material sobre isso. Mas hoje eu te diria que a página do CESIT continua sendo talvez, e do Diese, obviamente, né, as mais confiáveis, porque lá a gente não só produz o que a gente não só publica o que nós produzimos, mas também a gente costuma replicar bons estudos, né, que trazem o tema da redução da jornada com redução de salário. A página é? CESIT www.cesit.org.br. Isso, exatamente. Professora Marilene Oliveira Teixeira, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu acho que a gente conseguiu permear bem o tema, falamos de vários tópicos assim, e eu convido você a voltar daqui a uns meses, talvez no ano que vem, para a gente ver como é o desdobramento, o desdobramento disso durante o período eleitoral, que eu acho que vai ser importante para relembrar as pessoas também, para verem quais são os seus candidatos que estão apoiando ou não essa pauta. Exatamente. Não, e deixa eu até comentar aquela hora ali porque tem um problema no projeto, que ele fala em 36 horas semanais, mas ele estabelece uma jornada máxima de 8 horas diárias.
Claro, quando tu faz a conta, 4 vezes 8 é 32, né? Fica faltando 4 horas, né? Para chegar às 36. Então, assim, tem vamos dizer, esse pulo gato ali, né? A jornada regular é 36, mas tu estabelece que é 4 dias de 8 horas. Então, a pessoa vai dizer, bom, não bate, né? A conta não fecha. Não fecha. Aqui, na verdade, é isso, né? Quando se tu incluir mais 1 hora, por exemplo, que é o intervalo, porque o intervalo ele não é considerado na jornada, né? Sim. Então, na verdade, as pessoas acabam dedicando 9 horas do seu tempo por dia, né? É isso aí. Trabalho. Então, tem muita coisa para ser discutida ainda. Sinta-se já convocada a voltar aqui na próxima oportunidade. Não, tudo bem. Não, obrigada. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a paciência e a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Se tiverem alguma dúvida, encaminhem para a gente vai encaminhar para a professora. Eu tenho certeza que ela responderá com o maior prazer do mundo. Muito obrigado de coração pelo apoio. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau. Obrigada.